Evangelizar, nós vamos falar sobre um tema que, uma vez que você entenda, vai conseguir tirar alguns nós das suas decisões, da sua vida. Nós vamos falar sobre crenças limitantes, que tem muita relação com esse estudo aqui, ó, da National Science Foundation, que mostra que entre 70% e 80% dos pensamentos diários de uma pessoa são pensamentos negativos ou autocríticos. Tem essa tendência. Isso significa que, além de tudo, essa repetição, que também é outro dado que o estudo mostrou, faz com que a pessoa se limite em muitas coisas, né? Imagina um pensamento que fica ali te criticando o tempo todo, vindo negativamente. Como que você vai dar um passo, né? Eu vou fazer algo, ó, cuidado, não é bom fazer isso. Mais ou menos, né? Numa linguagem bem simples aqui para você. Mas nós vamos conversar com a Sharon Mendes, que é especialista em neurobiologia interpessoal, né, minha querida? Bem-vinda, viu? Obrigada, Carol, pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu que agradeço. Bom, a gente ouve muito falar dessas crenças limitantes, né? Mas quero trazer bem o prático, né? Para o pessoal entender de que forma que podemos dar passos para um combate, né? Diria. Já que os pensamentos negativos vêm com tanta frequência, o que você diria que nós precisamos entender a partir dessas crenças limitantes, em primeiro lugar? Primeiro, a gente precisa entender o que são as crenças limitantes, né? O que é isso que está me travando? Então, de onde vem? Tá. Bom, então vamos falar de cérebro, né? Então, o cérebro, ele é formado desde a barriga da nossa mãe. Na verdade, desde antes, né? Da qualidade dos gametas, né? Então, do espermatozoide e do óvulo. Só que dentro da barriga da nossa mãe, o nosso cérebro já começa a ser formado. E ali a criança escuta tudo o que passa ao seu redor, ela sente os sentimentos da mãe também. Tá. E essa criança vai crescendo. Depois do nascimento, ela vai crescer, certo? Carol, imagina uma cebola, tá? Então, o coração dessa cebola, o miolinho dela, é o que forma essa criança no primeiro passo. E o que é esse primeiro passo? É o ambiente ao seu redor. São os cuidadores, os pais, os irmãos, né? Então, tudo isso está formando essa criança. E formando de que maneira? Né? O modo cognitivo dela, né? Como ela pensa, no que ela acredita e também como ela se vê. Tem filhos, né, Carol? Tenho. Eu tenho também. Então, tudo que a gente fala para aquela criança, ela vai tomando para ela como verdade. Porque todo o processo de maturação cerebral dela, cognitivo, de discernimento, de crítica, não está formado. Então, tudo que você apresenta para aquela criança, ela toma como verdade. Entendi, tá. Né? Então, se você fala para uma criança que ela é burra, que ela não consegue, que ela é ruim em determinado assunto ou numa disciplina, por exemplo, você ela é ruim em acredita naquilo ali. Exato, ela acredita naquilo e ela toma como verdade. O nosso cérebro, ele trabalha sempre economizando energia porque ele é sobrecarregado. Acredito que você já tenha escutado algumas pessoas falando que ele é preguiçoso, né? Mas não, eu não enxergo dessa maneira, ele é sobrecarregado. Então ele busca economizar energia sempre. Como? Construindo estradas. O que é mais fácil? A gente andar numa estrada asfaltada ou sair desbravando a mata, né? O asfalto facilita bastante a vida, né? Facilita bastante. Então, a gente costuma andar por essas vias asfaltadas, esse caminho que já está mais aberto. Então, se a criança costuma ouvir dos pais que ela não consegue alguma coisa, ou ao contrário, né? Que ela é boa em determinada coisa, ela acredita naquilo e os nossos pensamentos aquele é o asfalto vão caminhando. dela. Exato. Tá, ela já vai acreditar porque já está a via construída ali. Exato, Tá. exatamente. Então ela tende a andar, a gente tende a andar por essas vias construídas. Por isso que é tão difícil reconstruir essas vias, mudar um hábito, mudar a visão de si, porque demanda muita energia. Tá. E entender que a gente pode mais do que aquilo. Tá. Mas então, com base nessa tua explicação, o que seria mais inteligente, então, desse ponto de vista cerebral, pelo menos, né? E que se torna prático também para nós? Que a gente tomasse, então, essas vias asfaltadas, já que ela demanda menos energia e eu me virar naquela verdade, entre aspas, ou há alguns casos em que é preciso, de fato, reconstruir outras, né? Exato. Isso aconteceu comigo e acredito que aconteça com muita gente, né? Depois de uma determinada idade, a gente vê que, opa, peraí, mas
eu não sou tão ruim assim em matemática, né? Eu posso entender outra coisa, posso começar um processo de a visão dela mesma, talvez, Exato. pela própria experiência, tudo isso, ela vai quebrar. Então, meio que isso é algo que o próprio ser humano passa em alguma fase da vida, em alguma fase sempre da vida, vai acontecer isso, exato, né? Uhum. E é comum a gente se auto-sabotar, né? Por quê? Porque demanda energia e porque demanda um processo reflexivo muito grande. Primeiro, duvidar daquela verdade que foi imposta, né? Perceber que aquela verdade pode não ser uma verdade, né? E construir outras vias. Então, tentar outros caminhos. Né? Tá. Então, se a gente fosse olhar para aquela síndrome do impostor, né? Que se fala bastante. Tem a ver com essas crenças limitantes? Sim. Pode ter? Pode sim. Até porque a pessoa cresceu ouvindo, né? Ou acredita naquela determinada limitação. Uma estratégia interessante é fazer pequenas mudanças durante o dia. Um exemplo prático, né? Eu sou preguiçosa, não gosto de academia. Tá. Então tá. Mas vamos dar um passinho diferente hoje? Vamos fazer uma pequena mudança. Coloca uma meta de andar 300 metros. Então, para ir à padaria e mais uma quadra a mais, né? Para começar a fazer essa atividade física. Então, ali você vai ver que consegue. Opa, consegui. Interessante, consegui. No próximo dia ou na próxima semana, aumenta essa meta. E vai aos pouquinhos, né? Remoldando o seu ambiente para você mudar os seus hábitos e quebrar essas crenças limitantes, né? E saber que aquela vozinha ali do fundo pode não ser a verdade que está soando no seu ouvido, né? Imagino que isso seja algo que acompanha a vida da pessoa. Porque completamente. Esse exemplo que você deu, quer dizer, a pessoa se vê preguiçosa. Quão preguiçosa? Ela vai ter que colocar isso em prática para ver. Às vezes ela tem um limite também, né? Se for para andar até 5 quadras, ok. Mais do que isso, eu já não consigo. Então, ela sempre vai ter um limite para quebrar ali. Exatamente. E quando ela andou as 5 quadras e viu que conseguiu, que não foi tão difícil. Posso ir um pouco mais? Exatamente. Vai quebrando, né, esses pequenos limites e aumentando esse objetivo. Legal. Ali ela já tem um objetivo mensurável, atingível, né? E ela vê que pode ir além. Isso para tudo. O brasileiro não tem muito hábito de leitura. Né? Então, vamos começar a ler um livro por mês? Não, né? Calma. Muita coisa. Pode ser uma página por dia. Exato. É uma coisa pequena. Exato. E daí, acho que nisso a pessoa também vai conhecendo aquilo que a estimula, porque às vezes a pessoa colocar uma página por dia, ela fala assim, não, é muito pouco. Vou pôr 5. Ela vai se conhecendo também nisso, né? Exato. Vai conhecendo os seus próprios gostos, né? Se redescobrindo. Então, pode ser que ela tenha pego uma revista não muito interessante, que a princípio ela achou legal, mas não muito interessante. Então, achou uma outra revista, um outro livro. Então, ali abre, sim, caminhos muito grandes, né? Então, começar pequeno e ser constante nisso e sempre observando o efeito daquilo ali. Disso. Porque, com certeza, um efeito positivo vai ter. Sim, com certeza. Sharon, muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigada a você, Seja sempre Carol. bem-vinda à TV Evangelizar. Obrigada. Vamos agora para o recadinho dos nossos apoiadores.